Certa vez, um orgulhoso leitor me disse, ele falou assim para mim: eu leio uma média de um livro por semana e até o final do ano eu consigo ler de 35 a 40 livros. Eu achei essa quantidade de textos formidável, mas ainda assim eu decidi perguntar a ele: entendi, mas qual foi o livro que você leu na semana 12 de 2018? E com um riso meio surpreso, meio tímido, ele me respondeu: não lembro bem. Deve ter sido um do Balzac. Por quê? E era sobre o quê? Eu perguntei novamente. E agora você está pedindo muito. Já tem tanto tempo? Bem, essa é uma pessoa, entre tantas outras, que caiu no conto do um bom leitor é aquele que lê um livro por semana. Conto esse disseminado por não sei quantos vídeos, livros e revistas que ensinam os melhores métodos para atingir o objetivo. Quem não conhece alguém assim, orgulhoso demais pela quantidade de textos que lê ao longo do ano? Gente que lê compulsivamente, ansioso por subjugar toda a cultura do mundo, ou, para os mais vaidosos, desejosos em manter a pose de culto entre os seus. Esse tipo de gente existe aos montes por aí. Para todos que valorizam a quantidade de textos lidos, eu faço uma pergunta muito sincera. Qual o sentido de se dedicar a uma leitura se em poucas semanas ou meses você vai esquecer praticamente tudo? É apenas para encontrar alguns momentos de gozo, como um entretenimento qualquer, dizer por aí que leu e ostentar, por alguns segundos, uma conversa superficial sobre a obra? Eu diria que com os clássicos isso é praticamente um crime. A mensagem de um livro que mudou a história do pensamento brasileiro ou do Ocidente é um novelo que não encerra a própria trama, uma mensagem que continua pulsando não importa quantas vezes se leia. Parece que isso não tem importância, o mais interessante mesmo é entrar na lista de livros lidos, muito embora, logo após a leitura, já não se lembre de muita coisa. Reflita com você mesmo se há alguma coisa que você lembre de um livro que leu há 4 ou 5 anos atrás. Provavelmente a lembrança é vaga, pois diálogos, descrições importantes e muitos detalhes foram completamente esquecidos. Façamos o exercício contrário agora. Que se escolha, com critério, alguns poucos livros. 4 ou 5, quem sabe até menos do que isso. E se leia o ano inteiro. E quando eu falo ano inteiro, pessoal, é exatamente isso. Ler e reler quantas vezes forem necessárias. É preciso saber degustar uma obra, não desembrulhar para logo torná-la resíduo na estante particular. Um exemplo. Há 2 anos, eu separei 5 livros de Lima Barreto e os li no decorrer do ano. Os livros foram esses aqui: Clara dos Anjos, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, um livro de contos selecionados e Cemitério dos Vivos. Li os 5 em sequência e depois os reli. Foram apenas esses que li naquele ano. Uma quantidade pequena de bons livros. Um outro exemplo, esse ainda mais espantoso para quem crê naquele conto. No intervalo de quase 3 anos, eu li 4 vezes um livro do escritor Paulo Barreto, O João do Rio. Foi simplesmente maravilhoso. Durante as releituras, olha que pecado para os que gostam de embelezar as estantes. Sublinhei, puxei setas, escrevi reflexões. Manejei tantos livros que pelo corte superior a gente conseguia ver ondulações e marcas de tinta. A experiência é deliciosa, uma outra maneira de compreender a obra do autor e as questões que a percorrem. Uma vez compartilhei essa ideia com um colega e logo veio uma ruga de estranheza à face, como se fosse um terrível desperdício de tempo. A ansiedade de ler sempre novas coisas nos faz esquecer de uma outra experiência de leitura até pouco tempo atrás bastante comum. Na época em que a tipografia, ou seja, a imprensa, ainda engatinhava, os leitores liam apenas alguns volumes durante toda a vida. Os livros circulavam de mão em mão, tanto os permitidos quanto os condenados pela Igreja, a Bíblia, textos de filosofia e cosmologia, um e outro romance ou poesia. E só. As obras eram tão relidas que passagens inteiras eram recitadas de cor
E os leitores sabiam perfeitamente reproduzir diálogos ou versos. Não é interessante? Na nossa ânsia de querer consumir tudo, passa-se o tempo e logo esquecemos do que se trata. A lembrança é cada vez mais turva, pois não há retorno. Por outro lado, houve um tempo em que as pessoas liam poucos livros, mas liam com qualidade. O contexto, evidentemente, deve ser considerado, mas a objetividade da experiência permanece. Ler com qualidade significa agregar uma obra à sua formação, torná-la um patrimônio que lhe permita compreender as mensagens presentes nela, de modo a provocar reflexões importantes sobre a realidade, seus problemas e a própria vida. E quando acreditar que a dominou, reler e ter a surpreendente e deliciosa experiência de novas reflexões. De outra forma, que ela não seja mais um papel na paisagem dos livros que orgulhosamente se diz que leu. Ler com qualidade faz falta, haja vista o diálogo sobre qualquer assunto de relevância. Normalmente não se sai da superficialidade de uma obra. Quer ver? O título, nome do autor e sua pronúncia correta, se é ficção ou não, um detalhe qualquer que ficou na sua cabeça e que faz parecer que se entende alguma coisa, e por aí vai. Um antigo hábito, mas ainda prazeroso para muita gente, é ter um livro de cabeceira durante muitos anos, aquele livro que sempre movimenta a cada releitura e singulariza a prática de ler. Seja como for, reverter a lógica da quantidade é importante. Lista de livros como meta para o ano é pueril, reflexo de uma vida agitada e ansiosa que pouco acrescenta. Porque não importa se o castelo é modesto, desde que esteja assentado em bases sólidas. Do contrário, é quase sempre uma perda de tempo que apenas alimenta pedantismos. Dizem por aí que quem lê até 5 livros por ano lê pouco. Bobagem. Que o brasileiro no geral lê pouco porque a quantidade média de livros lidos é pequena. Outra bobagem. Alguns livros de Shakespeare ou de Dostoiévski, por exemplo, lidos no decorrer de um ano, sem dúvida agregam muito mais do que as metas desmedidas que são sugeridas ou impostas por aí. Ninguém diz assim, esses 30 livros que li nesse ano me impactaram demais, mas dizem, esses 2 aqui mudaram minha vida. Assim, não é preciso fazer lista alguma, apenas escolha alguns poucos, transforme-os em livros de cabeceira daquele ano ou por tantos outros, leia e releia sempre que puder, e tornará possível uma formação que lista alguma jamais proporcionaria. Certamente lerá muito menos do que muita gente, mas desfrutará e aprenderá muito mais. A menos, é claro, que a pompa seja mais importante. Se for o caso, esqueça tudo isso. Desejo a você um feliz 2021 e que no ano que inaugura possamos nos dedicar mais à nossa própria formação, atentando menos para a quantidade e mais para a qualidade dos textos selecionados. Essa é a mensagem que deixo para os leitores. Ler com qualidade. Obrigado.